#Como. Um canal criado para sanar sua dúvida em diversos assuntos. Veja agora. Como aprender qualquer idioma. As escolas de idiomas investem em meios para ocultar informações como essa. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Principalmente o inglês, para nós que somos brasileiros, você já deve ter se sentido desanimado e entediado com a forma e com o método tradicional de como línguas estrangeiras nos são ensinadas. De acordo com o professor e linguista Stephen Krashen, as escolas tradicionais de línguas seguem um caminho da gratificação atrasada, que se resume na crença de que o que funciona é estudar firme o livro chato de gramática e vocabulário antes, para só depois os alunos começarem a entender e falar a língua efetivamente. O que o professor acredita na verdade é no caminho de aquisição de linguagem, no qual você começa logo de cara já vendo filmes, ouvindo histórias ou lendo livros que te interessam na língua-alvo, mesmo que você não entenda muito do que esteja lendo ou ouvindo. Ele acredita que a exposição a conteúdo que te interessa torna o aprendizado natural e fluido e aos poucos você adquire a linguagem sem nem mesmo perceber. Nesse caso, o aprendizado de gramática e vocabulário vem como uma consequência do processo e não como pré-requisito. Da mesma forma como as crianças pequenas aprendem a sua própria língua nativa, absorvendo o ambiente externo como se elas fossem esponjas. Eu, particularmente, fiz aulas de inglês por mais de 7 anos quando era criança, e eu te juro que eu só aprendi de verdade a ter um nível avançado de entendimento, escrita e fala depois de velho, depois dos 25 anos, por conta própria, longe da escolinha e principalmente por consumir conteúdo que me interessava em inglês. E por isso o aprendizado acabou sendo natural e sem nenhuma intenção. Recentemente eu fiquei interessado em aprender italiano, porque eu quero morar na Itália por alguns meses, em algum momento no futuro, só que hoje eu não sei nada de italiano. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube como aprender uma nova língua do zero. Para descobrir o caminho, eu procurei quem de verdade sabe do assunto, os poliglotas, aqueles aparentes gênios que falam inúmeras línguas com fluência. Se tem alguém que pode nos ensinar como aprender línguas, são eles. Mas logo de cara eu já descobri uma coisa, eles não são gênios. Isso porque eles também tiveram as mesmas dificuldades que todos nós tivemos e ainda temos com o sistema tradicional de ensino de línguas. Por exemplo, o Benny Lewis é irlandês, teve 11 anos de gaélico e 5 anos de alemão na escola, mas até seus 20 anos ele só falava a sua língua nativa mesmo, que é o inglês. E hoje ele fala 7 línguas. O brasileiro Lucas Bighetti estudou por muitos anos inglês até os 18 anos e não conseguia nem se apresentar na língua de inglês. Hoje ele fala 15 línguas. O Steve Kaufman, ele estudou mais de 10 anos de francês no colégio, mas só depois de velho que ele realmente conseguiu ter algum domínio da língua. Hoje ele fala mais de 17 línguas. Se eles também são de carne e osso como eu e você, porque não nasceram com nenhum talento natural, o que fez com que do nada eles começassem a aprender tantas línguas e com tanta facilidade. Intrigado por isso, eu fiz uma vasta pesquisa, vi dezenas de vídeos e eu mergulhei no mundo dos poliglotas. E eu confesso que eu fiquei impressionado com o que eu vi, porque apesar das diferenças entre cada poliglota, eu percebi que existem princípios e estratégias em comum que unem todos eles, e que, se compreendidos por você, certamente vão te dar o caminho de como aprender de verdade uma segunda língua com fluência. Os princípios são esses. Princípio número 1. Poliglotas se divertem e têm prazer no processo de aprendizado. Assim como eu citei na crença do professor Stephen Krashen, as escolas tradicionais falham porque livros de gramática em preto e branco são chatos, cansativos e sem graça. O aprendizado ele precisa de estímulos divertidos e que mexam com mais de um sentido e que acima de tudo sejam interessantes para você. Essa é a parte mais vital porque para o aprendizado ser natural e fluido, você precisa achar uma forma de curtir e apreciar o processo. Você precisa se desafiar com a pergunta: como tornar o aprendizado de línguas um hobby? E eu te falo isso porque cada poliglota tem seu próprio jeito de tornar o aprendizado interessante. A poliglota Lídia Marrova, por exemplo, ela evoluiu muito o espanhol relendo os livros do Harry Potter nessa língua. E aprendeu alemão assistindo Friends com áudio e legenda em alemão. Mesmo não entendendo nada no começo, conforme ela foi consistentemente lendo mais páginas no Harry Potter e vendo mais episódios dia após dia de Friends,
Pesquisando aos poucos as palavras e expressões que ela não conhecia, ela aprendeu com muito mais velocidade e com muito menos esforço, porque tudo foi mais divertido. Eu, pessoalmente, só aprendi inglês de verdade com o YouTube, assistindo a vídeos e podcasts de assuntos interessantes para mim, com as legendas em inglês. Em cerca de 2 anos de YouTube, eu aprendi muito mais do que eu aprendi em toda a minha vida na escolinha de inglês. Princípio número 2. Poliglotas aprendem por conta própria. A gente está acostumado desde cedo a ter um professor que ensina a gente as matérias da grade escolar. Olha, nada de errado em ter um professor, mas o que acontece na prática é que a maioria dos alunos deixa seu aprendizado dependente 100% no professor. Nesse caminho, a gente desenvolve uma mentalidade passiva, e é como se a gente virasse um bebê esperando receber comidinha na boca. Tudo que a gente fica disposto a fazer é só pagar a aula e esperar sermos ensinados. Para aprender de verdade uma língua nova, você precisa abandonar de uma vez por todas essa mentalidade e precisa se tornar um autodidata. Você pode até ter um professor, mas a maior parte do tempo que você deveria gastar é aprendendo sozinho. E isso funciona porque quando você não depende de ninguém, você precisa colocar esforço e energia na prática, buscar materiais interessantes e correr atrás do que funciona para você. Isso se chama aprendizado ativo. E sem ele, você nunca vai aprender no nível de profundidade que precisa para ter um nível fluente um dia. Todo poliglota se torna em algum momento um autodidata. 3. Falar não é praticar. Isso pode parecer bem estranho a princípio. Como assim aprender uma língua nova sem falar? Então, basicamente o que acontece é, aquilo que entra é muito mais importante do que aquilo que sai. Quando você está aprendendo uma língua nova, você deve focar o máximo possível no que entra. É ouvindo, lendo e entendendo mensagens dentro do contexto que você aprende de verdade. O foco principal é a absorção de novas informações. Essa fase do aprendizado é conhecida como período silencioso. Mais uma vez, exatamente como um bebê aprende. Falar por si só não é exatamente uma evolução no aprendizado, mas simplesmente o bom resultado da absorção compreensível. A parte importante da fala é mais avançada e serve para focar na pronúncia correta das palavras, principalmente porque idiomas diferentes têm sons diferentes que a gente não está acostumado a fazer na nossa língua nativa. 4. Aprenda por conta própria. É praticamente unânime. Quase todos os poliglotas aprendem por conta própria. E se você acha que eles são gênios ou nasceram com alguma facilidade para línguas, isso não é verdade. Eles simplesmente têm uma paixão por aquisição de novos idiomas. Nada além disso. Então, se o seu problema era não ter tempo ou dinheiro para pagar um curso, eu posso te dizer com segurança, isso na verdade é a solução. Assim como um poliglota ou como um bebê aprendem por conta própria, você também vai se dar melhor assim. A aquisição de um novo idioma tem que ser importante para você e, principalmente, o método que você vai usar deve ter relevância para a sua vida. Não adianta pegar o dicionário de inglês-português e começar a ler se você achar um saco fazer isso. E todo mundo sabe que é um saco fazer isso. Você não vai aprender nada assim. Então, como praticamente todos os inscritos do canal têm sede de conhecimento e se interessam por livros de psicologia, desenvolvimento pessoal e profissional, etc., mas nem sempre têm tempo de ler tudo o que gostariam e ainda mais tempo para aprender um novo idioma, vamos unir o útil ao agradável. Clica no link que eu vou deixar na descrição. Acione o sino de notificações para mais vídeos em primeira mão. Inscreva-se!